Bora falar de futebol, bora falar de São Paulo e Novo Horizontino. Novo Horizontino e São Paulo. Novo Horizontino venceu por 2-1 a equipe do São Paulo. Eu vou trazer um ponto importante em relação a esse jogo, aliás, não só um, mas alguns pontos importantes em cima dessa experiência do São Paulo nesse início de trabalho do Crespo. Antes, olha só, a pirâmide invertida, o livro tá aqui, capa dura, fechado, ó. Esse livro é maravilhoso, da editora Grande Área, A História da Tática no Futebol. Já li esse livro, ele é muito legal de ler, ele não é nada chato, aquela coisa que você lê, que não vai, enfim. E eu vou sortear esse livro lá no meu Instagram, @repórterfragoso, pra galera que quiser uma parceria com a editora Grande Área. O que a editora Grande Área pediu para eu passar para você que me acompanha aqui no canal do Fragoso? Que você seja membro da editora Grande Área, do clube da editora Grande Área, porque eles têm vários lançamentos, várias promoções, leitura de futebol é sempre muito agradável, principalmente as que vêm da editora Grande Área. Então seja membro do clube da editora Grande Área, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vamos falar então desse confronto, vamos falar de Novo Horizontino 2, São Paulo 1. Um São Paulo que teve o Rodrigo Nestor compondo o meio campo com o Dani Alves e com o Gabriel Sara, Igor Vinícius aberto pela direita, Reinaldo jogando na esquerda e um trio de zagueiros. Já estamos nos acostumando com o Crespo colocando os 3 zagueiros no São Paulo, nos readaptando ao São Paulo com 3 zagueiros, dessa vez com um trio diferente. O Luan, que não é zagueiro de origem, volante recuado para ser o zagueiro central, Bruno Alves pela esquerda, o Rodrigo Freitas pela direita. Igor Vinícius aberto pela direita, o Reinaldo aberto pela esquerda, Pablo e Luciano como atacantes, aí o esboço do São Paulo. Ponto importante em relação a essa derrota do São Paulo. Foi a primeira vez nesse trabalho do Crespo, nesse início de trabalho, só 3 jogos, 4-0 sobre a Inter de Limeira e 4-0 sobre o Santos, que o Crespo teve de encarar uma equipe que não queria a bola, que abdica do jogo, com os 11 jogadores durante os 90 minutos. Por que eu estou falando isso? Contra o Santos, no Clássico, a história era outra. Contra o Santos, o São Paulo encarou um rival. Uma equipe que tem o mesmo patamar, que tem o mesmo nível de jogadores, é outra história. Contra a equipe da Inter de Limeira, o São Paulo se viu com um jogador a mais na maior parte do jogo, porque teve uma expulsão na Inter de Limeira. Mudou o cenário, superioridade numérica acontece mais facilmente. Bom, contra o Novo Horizontino isso não aconteceu. Contra o Novo Horizontino foi 11-11 até o fim do jogo, e aí o São Paulo encarou algumas dificuldades que eu vou citar aqui. Essa equipe com 3 zagueiros, ela não pôde mostrar o seu potencial direito, por exemplo, contra o Santos, porque quando esteve com 3 zagueiros no primeiro tempo, estava um pasto o gramado do Morumbi. Não tinha como jogar. Então, os mecanismos que você planeja, as ultrapassagens, as jogadas trabalhadas, elas de fato não saem quando você não consegue fazer com que a bola role. É natural. No segundo tempo, saiu o esquema com 3 zagueiros e o time do Crespo jogou de uma forma diferente, o gramado secou e aí a coisa funcionou e foi 4-0. Vamos puxar agora para essa partida. No primeiro tempo não teve chuva, teve um calor danado, nós vamos falar mais sobre isso depois, mas a questão é a seguinte, com esses 3 zagueiros, o Luan ele ficava muito próximo da grande área e se distanciava da linha que divide o gramado. Ele não carregava a bola, ele não avançava, ele não puxava aquele marcador do Novo Horizontino que estava ali, travando simplesmente o balanço. Enquanto o time de São Paulo balançava a bola para cá, balançava a bola para lá, o Luan não tomava a iniciativa de partir com a bola, avançando, tinha um receio porque não tinha ninguém às costas, o que não é o normal quando ele é volante, mas quando ele é o zagueiro ele não tem ninguém, só o goleiro, e ele tinha esse receio de avançar para puxar esse marcador, para quem sabe um jogador balançar um pouco no espaço e ele conseguir dar o passe com um espaço maior para esse jogador que vai receber, sendo que o marcador que chegaria nele ou dobraria nele estaria mais próximo do Luan, e ele não conseguiu fazer esse tipo de jogada. Então o São Paulo girou bastante a bola ali, o Novo Horizontino não se incomodou, deixou acontecer e estava preocupado mesmo em estar compacto para o momento que o São Paulo avançasse para as ultrapassagens. Aos 8 minutos, saiu a jogada que o São Paulo queria, saiu a jogada que o Crespo supostamente desejava. Com o quê? O Sara, o Luciano e o Pablo, eles estavam mais centralizados. Eles estavam não como, digamos assim, o Sara como um jogador de meio campo, o Pablo e o Luciano como atacantes. Não. O que acontecia? Vou pegar a prancheta para mostrar. Olha só. A gente pode pegar, para ilustrar, esses 3 homens aqui. Ó. O Sara estava aqui, o Pablo estava aqui e o Luciano estava aqui. E aí o que acontece? O Igor Vinícius subiu, o Reinaldo também subiu. E aí o que você está vendo? Você está vendo 3 homens aqui e o Daniel Alves aparecendo aqui. A diferença é que o Luciano
ele movimenta, vou pegar o Luciano como se fosse o 11, vai. O Luciano, ele movimenta um pouco mais fora da área, o Pablo não, e o Sara faz um terceiro homem. E aí essa bola que vem do Igor Vinícius, ela acaba sendo trabalhada com os dois laterais avançando e o São Paulo conseguindo uma série de opções para jogar e preocupar a linha de 4 jogadores que tinha o Novo Horizontino. E aí a jogada sai, justamente por quê? Porque é uma jogada compacta, num setor do campo, em que o passe é rápido. Então saem os passes aos 8 minutos e o Pablo sai na cara do gol. Com o Daniel Alves jogando, o Pablo jogando, o Luciano participando, o Sara ocupando espaço. Veja só, é um time que funciona de acordo com o que o Crespo quer nesse lance. Passes rápidos, jogadores próximos e a finalização para pintar, com o Sara avançando. O Sara é um ponto muito importante desse time de São Paulo, sempre bastante avançado. A jogada acaba saindo, mas só essa jogada sai. Pelo menos nesse tipo de trabalho de bola, só essa jogada sai. E é muito pouco. O Pablo não consegue fazer o gol, ele sai na cara do gol, na cara do Giovani, mas não consegue balançar as redes. E é a única jogada que sai nesse sentido. Mesmo com o São Paulo colocando o Sara em vários momentos dentro da área, com o Pablo e com o Luciano, subindo o Reinaldo e Igor Vinícius, Daniel Alves se aproximando e até o Rodrigo Nestor se aproximando. Até mesmo o Rodrigo Nestor se aproximando. Aos 25 minutos, veja a distância de um lance para o outro. O Rodrigo Nestor, ele não só se aproxima, como ele faz uma ultrapassagem em cima do lateral Igor Vinícius. Por que eu falo ultrapassagem em cima do lateral? Geralmente é o próprio lateral quem faz a ultrapassagem em cima do ponta. Mas o São Paulo não joga com os pontas, ele coloca os laterais para afundar, para encostar na linha de fundo, os meias como apoio, o Sara cai junto com o Pablo e o Luciano, e aí, nesse tipo de jogada, você precisa de linha de fundo porque você vai ter muita gente dentro da grande área chegando. O Rodrigo Nestor era o meia que fazia a ultrapassagem, era o meio campista que ultrapassava o Igor Vinícius em velocidade, justamente para ser um elemento surpresa. E funcionou, ele chegou na linha de fundo, chegou na grande área, no cruzamento a jogada chegou no Reinaldo. Olha só o que eu estou falando aqui. Vamos mostrar aqui de novo. Esses três estavam na área na hora do cruzamento, o Igor Vinícius deixou o Nestor passar, o Nestor avança com esses três dentro da área e o Reinaldo também. E aí o Igor Vinícius aparece aqui, o Daniel Alves aparece aqui, enfim. O cruzamento chega no segundo pau, o Reinaldo bate, mas o Reinaldo acaba batendo no zagueiro que dá um carrinho e fecha. Mas repare, com os dois laterais jogam bem abertos, com 3 homens chegando no meio, buscando jogada de linha de fundo. E aí, a jogada saiu com o Nestor na ultrapassagem, mas a bola não entrou aos 25. Então repare, aos 8 minutos uma jogada, aí pelo meio, aos 25 uma jogada de ultrapassagem e uma no contra-ataque, que era justamente o que o Novo Horizontino não ia ceder em momento algum. No contra-ataque, o Sara acabou finalizando de fora da área e mais uma vez, tinha a opção do Luciano e do Pablo entrando na grande área, o Igor Vinícius e o Reinaldo aberto pelas pontas, com o Sara carregando a bola pelo meio, 5 homens chegando para atacar no contra-ataque. Ele optou pela finalização de fora da área, não teve sucesso. São Paulo conseguiu de fato levar perigo nesses lances no primeiro tempo. O gramado não ajudava, é um fato. O gramado não ajudava, era um gramado realmente castigado, mas o detalhe é esse. O São Paulo só conseguiu chegar no primeiro tempo dessa forma. E na pressão na saída de bola, a equipe do Novo Horizontino conseguiu colocar a bola na rede. Numa demora de recomposição ao lançamento, nesse lançamento, no 3 contra 2, o São Paulo acaba perdendo. Por quê? Porque há um lançamento, e aí se você reparar nos melhores momentos, você vai ver que nesse lançamento, a roubada de bola é de cabeça, o passe é para o Cléo Silva, e o Cléo não tem problema em dominar, servir seus 2 companheiros que estão na linha de passe contra 2 homens do São Paulo, é um 3 contra 2. E aí nesses 3 contra 2, o Rodrigo Freitas não aproxima no Cléo, não recompõe em velocidade, e o próprio Igor Vinícius, que também poderia ajudar porque estava próximo, também não recompõe, também não vai em cima do Cléo. O Cléo recebe a sobra de bola e aí coloca a bola para as redes, depois dele mesmo criar a jogada. São Paulo na recomposição e na pressão acabou perdendo o primeiro tempo por 1-0. No segundo tempo, Rojas entrando em campo. E aí é um detalhe importante. O Rojas entrando em campo dá o quê? Profundidade, coloca mais um homem de frente e, além de tudo, dá o drible para quebra de linhas tão necessária. Deixa eu ajeitar o celular porque ele está começando a escorregar. Agora vai.
E aí é o seguinte, o próprio Rojas, ele dá justamente essa profundidade e também dá o drible que o São Paulo não tem, com o Sara, com o Pablo e com o Luciano. O drible da quebra de linhas, do mano a mano. E aí, o São Paulo passa a explorar esse lado direito o tempo todo. Detalhe, o Igor Vinícius foi muito explorado também no primeiro tempo e o Reinaldo não. No segundo tempo, o Reinaldo aparece um pouco mais. Porém, com o Rojas em campo, é lado direito o tempo todo. O Rojas é um belo jogador, acho que em breve será titular da equipe do São Paulo. O Crespo vai ter que arrumar um lugar para ele, porque tem o drible, tem a velocidade, tem a finalização. Não à toa, o São Paulo coloca uma bola de cabeça no travessão, depois de uma jogada em que ele cria, o Bruno Alves quem cabeceia, ele cria a jogada, ele consegue o escanteio e no escanteio pinta o gol. Vale lembrar que contra o Santos aconteceu a mesma coisa. O Rojas conseguiu uma jogada de linha de fundo, o escanteio saiu e aí o Sara fez o gol nesse escanteio. Então gera situações de perigo. É um jogador que mesmo quando não consegue criar a jogada de fato, ele vai de alguma forma fazer com que a bola ou chegue no gol, ou chegue em um companheiro, ou bagunce a defesa, ou até mesmo gere um escanteio que pode levar ao gol. No fim das contas, teve essa bola no travessão e ele colocou a bola na rede numa jogada que eu não sei se o Crespo gostou muito. E esse é o detalhe mais interessante. Por quê? Porque o Daniel Alves vai fazer a saída de 3 aos 10 minutos, junto com o Bruno Alves e o Luan, já que o Rojas entrou no lugar do Rodrigo Freitas. Sai a ideia dos 3 zagueiros. E aí, ele lança o Igor Vinícius, que consegue o corredor, já que o Rojas, ele puxa o marcador para dentro, ele entrou lá à direita. Igor Vinícius um pouco mais atrás. O Rojas se desloca para dentro, junto com o Pablo e o Luciano, e o Igor Vinícius consegue espaço. O Daniel Alves lança, percebe essa passagem do Igor Vinícius, o cruzamento vem e o Rojas coloca de cabeça para empatar o jogo, sendo importante também na finalização. Detalhe depois do gol, envolvendo um São Paulo que mais uma vez falhou na criatividade. Veja que no próprio gol há um movimento interessante, mas o Daniel Alves precisa dar o passe de ruptura de linhas. Pode ser chamado assim, passe de ruptura de linhas, o passe em profundidade, o passe longo, passe por elevação. Ele precisa desse passe, ele precisa passar pelo meio campo, porque o meio campo não está conseguindo criar. E aí, nesse passe por elevação, sai a jogada do gol. O São Paulo insiste nisso. O São Paulo tem lançamento do Dani Alves, bolas esticadas, chute de muita distância, não de uma distância aceitável para fora. E aí o São Paulo começa a derrapar dentro da criatividade que não estava aparecendo. O Tietê entrou no lugar do Rodrigo Nestor e o Vitor Bueno entrou no lugar do Sara. O que mudou com isso? O placar. Não por conta das alterações, mas porque o Novo Horizontino já havia chegado num cruzamento, uma cabeçada forte e o Volpi teve que fazer a defesa. Depois o Guilherme Queiroz de longe acabou batendo uma pancada e o Volpi teve de fazer a defesa também. E aí, na base da pressão, a equipe do Novo Horizontino obriga o Reinaldo a dar um passe para trás. Nesse passe para trás, ele não olha direito para quem ele está soltando, não mede a força, a bola vira uma assistência para o Guilherme Queiroz sair cara a cara com o Volpi, solta uma bomba, fuzila o Volpi, 2-1. Claro, a bola foi em cima do Volpi? Foi em cima do Volpi, mas foi muito forte, então eu não vou julgar exatamente se era defensável ou não, mas foi em cima do Volpi, é verdade, e quem colocar como uma falha eu não me assustaria. 2-1 para a equipe do Novo Horizontino numa falha do São Paulo recuando a bola. E aí, o detalhe, né? O São Paulo, para empatar, insiste nas jogadas de bola em profundidade, sem aquele trabalho com ultrapassagem, com os toques rápidos, como aos 8 minutos. Veja só, tem lançamento do Dani Alves errado, tem lançamento do Vitor Bueno errado, tem passe em velocidade do Dani Alves errado, tem escanteio mal cobrado, o nervosismo começa a pegar um pouco. Mas uma jogada entrou. Essa jogada foi a jogada do passe por elevação, mais uma vez. Lançamento para meia-lua, um São Paulo que tinha Bruno Alves e Luan na saída de bola, os dois zagueiros já pode colocar no meio campo, na linha que divide o gramado, com Dani Alves, Tietê e Vitor Bueno no meio, o Vitor Bueno aparecendo muito mais no meio do que propriamente como um atacante para articular, Reinaldo e Igor Vinícius abertos, Rojas, Pablo e Luciano com muita movimentação para fora da grande área. Então, insistência de lançamento para, nesse meio campo mais rechonchudo, digamos assim, com esses 6 homens, tendo o Pablo, o Luciano, o Vitor Bueno, vou até perder a conta aqui, o Dani Alves, o Tietê e o Rojas, esse miolo ali na frente da meia-lua e na intermediária, para receber a bola e criar alguma jogada. O passe sai
e nesse passe que sai lançamento para meia-lua, o Pablo escora para o Vitor Bueno na meia-lua, soltar para o Luciano em elevação e encontrar com o Giovani. E aí a polêmica do jogo, evidentemente, polêmica forte. Eu não gosto de falar de arbitragem, já disse isso. Vou classificar aqui rapidamente o lance. Acho que o Giovani sim foi no corpo do Luciano, não viu a bola, seria pênalti para o São Paulo, o VAR não deu pênalti, não concordo com a decisão da arbitragem, mas é o tal negócio. Foi uma jogada no fim da partida, com o São Paulo precisando de mais criatividade, e é isso que eu acho importante destacar. No fim ainda houve um cruzamento do Tietê para o Luciano dar um voleio muito bonito, a bola ainda desvia no zagueiro com o braço fechado, vai para fora, mas o São Paulo perde por 2-1. E aí que está o grande ponto que eu quero chegar. Um São Paulo que chegou pouco contra o Santos, chegou muito mais, com contra-ataque, com velocidade, é verdade, com transição. Por quê? Porque era um Santos que se expunha muito mais, precisava do resultado e sabia que tinha o mesmo patamar de jogo. Tinha o mesmo patamar de investimento, de técnica, de pressão pelo resultado. O Novo Horizontino não. O Novo Horizontino conseguiu travar o São Paulo dentro da sua característica. Jogando sem a bola, jogando no seu campo, com a pressão em determinados momentos para tentar a sorte na velocidade, para tentar a sorte na base do sufoco. E sem muito sufoco. Não conseguiu, voltava rapidamente atrás do meio campo e deixava o São Paulo com a bola para ver o que fazia. Viu que o São Paulo não conseguiu produzir muito, só mesmo aquele lance aos 8 minutos. É tempo para o Crespo, inegavelmente. É um treinador que precisa ainda trabalhar bastante a ideia dos 3 zagueiros, porque o jogo muitas vezes trava se não há uma pressão do adversário, se não há um deslocamento do adversário para cima da bola, para o campo do São Paulo, como aconteceu hoje. Não dá para jogar dessa forma se de fato o adversário não avançar. Precisa trabalhar melhor os movimentos, precisa treinar mais, para a partir dessa movimentação, dos automatismos pintando, conseguir infiltrar numa defesa que está trabalhando compacta atrás, sem pressionar os 3 homens que estão trabalhando a bola na zaga. O calor pode ter afetado demais também, o jogo ficou muito devagar por conta disso, e quando você tem um time que busca trabalhar a bola, busca jogar com a linha de fundo, busca jogar com os passes em velocidade também, como é o São Paulo, o calor acaba mexendo fatalmente, o calor acaba movimentando. O Luan, naquela função, também teve muita dificuldade no primeiro tempo, inegavelmente, e a pouca utilização do Reinaldo também é algo que incomoda. Certamente o Crespo vai ter que trabalhar para não utilizar só o Igor Vinícius, porque o Reinaldo é um jogador que tem qualidade de chegada, tem qualidade de chute, tem qualidade de cruzamento e dá para ser melhor utilizado nesse esquema. Então, na minha opinião, esse jogo mostra um pouco de que o trabalho está no começo. É um trabalho embrionário do Crespo, é um trabalho que ainda precisa ser moldado, ainda vai precisar de tempo, principalmente quando tem desfalques, como foi o caso dessa partida contra o Novo Horizontino. Não é fácil, é um trabalho de longo prazo. Médio, longo prazo é verdade, mas colocar 3 zagueiros, colocar um jogo de posição, trabalhar para que os jogadores entendam a dinâmica e principalmente enfrentar adversários muito fechados, exige tempo. O Crespo vai precisar de tempo para gerar mais oportunidades do que gerou diante do Novo Horizontino. Contra o Santos, mais campo, mais possibilidades, foi protagonista na maior parte do tempo, com efetividade, com eficiência. Contra o Novo Horizontino, foi o protagonista da bola, foi o protagonista da posse. Teve muito mais posse, mas não conseguiu criar, não conseguiu machucar, não conseguiu assustar tanto quanto assustou, por exemplo, o Santos, que deu mais campo. Tá aí, essa é a minha análise de Novo Horizontino e São Paulo, Novo Horizontino 2, São Paulo 1. Espero que você tenha curtido. Aliás, quero que você deixe seu comentário aqui embaixo, quero que você deixe o seu like também, que é importante para o canal. Quero que você se inscreva, tem muita análise aí dos times paulistas principalmente, estou de olho no Campeonato Paulista pela TNT Esportes, então fiquem ligados que vai ter muita análise, muitos detalhes, como os times estão jogando, o que os técnicos estão propondo. Então, deixa seu like, deixa seu comentário, inscreva-se no canal, seja membro, que também é muito importante. Aos membros eu deixo meu agradecimento pela colaboração direta com o trabalho e bora falar de futebol.